Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, exortamo-vos que não recebais em vão a graça de Deus. Diz ele com efeito: ouvi-te no tempo favorável e ajudei-te no dia da salvação. O tempo favorável é agora e o dia da salvação. A ninguém sejamos ocasião de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Ao contrário, afirmamo-nos em tudo como ministros de Deus, mostrando toda a paciência nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com a castidade, com a ciência, com a longanimidade, com a mansidão, com o Espírito Santo, com uma caridade não fingida, com a palavra da verdade, armas ofensivas e defensivas da justiça, entre a glória e a ignomínia, entre a boa e a má reputação, tidos por impostores, apesar de verazes, como pessoas obscuras, embora bem conhecidas, como gente a morrer, estando bem vivos, como castigados, mas sem estar à morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Da continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus, naquele tempo Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio transportou-o à cidade santa e, pondo-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: e incumbiu os seus anjos de velarem por ti, e eles te tomarão em suas mãos para não tropeçares nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demônio transportou a um alto monte e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o demônio o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Nós iniciamos na última quarta-feira o tempo da Quaresma, e hoje, nesse primeiro domingo desse tempo santo de preparação para a Páscoa do Senhor, nós já somos interpelados pela Palavra de Deus, que acabamos de escutar, tanto da Epístola, o trato
que ouvimos também e o Santo Evangelho, o trato é o Salmo 90, tu que habitas ao amparo do Altíssimo, este salmo que inclusive foi citado pelo próprio demônio na tentação de nosso Senhor, que nós escutamos no texto do Evangelho de hoje. Nós já iniciamos a Quaresma com esse forte convite do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, e claro, hoje falando também a nós: eu vos exorto, meus irmãos, a não receberdes em vão a graça de Deus. E com essas palavras do apóstolo São Paulo, gostaria também de dirigir a cada um de nós essas palavras para o início da nossa Quaresma. Assim como São Paulo dizia aos Coríntios, quero eu também hoje dizer a cada um de vocês: eu vos exorto, meus irmãos, a não recebermos em vão a graça de Deus. O que isso quer dizer? No tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te escolhi. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Em outras palavras, Deus nosso Senhor, mais uma vez, está permitindo, está concedendo a cada um de nós a graça do tempo favorável para que busquemos a nossa salvação, para que busquemos a nossa conversão. Portanto, tomemos cuidado para não permitir que outras distrações, para não permitir que as inclinações do perverso coração possam acabar nos desviando do propósito da Quaresma. Não é segredo para nenhum de nós que o inimigo, tudo que o demônio não quer, é a nossa conversão. Para quê? Para que não nos convertendo, não nos salvemos. Para que permanecendo no homem velho, permanecendo nos nossos pecados, não conheçamos a salvação. Esse é o objetivo do demônio. E ele não vai medir esforços para tentar nos afastar da graça de Deus e, consequentemente, nos afastar da salvação. Se é verdade que em todo tempo nós somos tentados, muito mais no tempo da Quaresma. Portanto, é preciso estarmos atentos a isso. Esse é o alerta logo no início. É importante a gente perceber isso. Olha que beleza, olha que maravilha. Olha o tamanho da caridade do nosso Deus, que nos permite receber esse alerta logo no princípio, que é para a gente já começar direitinho no caminho certo, no caminho da salvação. Vos exorto, meus irmãos, não receberdes em vão a graça de Deus. Ou seja, aproveitem cada momento da Quaresma, aproveitem a penitência e o jejum corporal, aproveitem a mortificação, aproveitem as contrariedades que naturalmente irão aparecer também, de forma específica, nesse tempo. Tiremos proveito disso tudo, mesmo das coisas que são mais desagradáveis ou negativas. Tiremos proveito dessas também, aprendamos a tirar proveito dessas também para nosso benefício espiritual. É isso que significa não receber em vão a graça de Deus. O apóstolo está dizendo para nós, quase que em outras palavras, olha, a Quaresma está aí, não deixa passar essa oportunidade, não deixa passar isso. Deus está te dando a chance, não recebe isso em vão, fecha os olhos e finge que não viu e segue por outro caminho, como fizeram naquela parábola do bom samaritano, né? O sacerdote e o levita que passavam pelo caminho viram o homem que foi espancado e assaltado, fingiram que não viram, fingiram que não era com eles e foi pelo outro caminho. Muitos cristãos, infelizmente, se dizem cristãos, mas vivem dessa forma, vivem dessa forma, vivem uma maneira desleixada, vivem de maneira desleixada a sua Quaresma. Então já começamos com esse convite tão importante e tão forte. E aí o apóstolo São Paulo vai continuar, que nós não demos motivo de escândalo a ninguém,
Para quê? Para que o nosso ministério não seja desacreditado. Não demos motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Penso que aqui cada um, de acordo com a vocação que recebeu, de acordo com o chamado específico que recebeu, ou aquilo que nós chamamos dos seus deveres de Estado, né? Cada um aqui deve encontrar a sua responsabilidade. O sacerdote como sacerdote, mas o leigo tem a sua função ou o seu papel como leigo. Portanto, eu como sacerdote não devo dar a ninguém motivo de escândalo para que o ministério sacerdotal não seja desacreditado, né? Que é o que infelizmente a gente tem visto por aí. Por que o sacerdócio é tão atacado? Por que o sacerdócio é tão hoje em dia desacreditado? Antigamente, antes do concílio de forma especial, não é que antes do concílio, quando a gente fala assim, antes do concílio, dá a impressão, quando a gente diz antes do concílio, dá a impressão de que antes do concílio era tudo perfeito, que antes do concílio não havia pecado, que antes do concílio, às vezes a gente pode ter essa impressão. É claro que tinha, sim, sempre tem, infelizmente, a limitação, a fraqueza do ser humano sempre existiu. Porém, como a disciplina da igreja era mais rígida antes do concílio, então as coisas andavam um pouquinho melhor nos trilhos. E aí veio o concílio, relaxou a disciplina, relaxou a moral, e aí a coisa, o trem descarrilou. O trem descarrilou. Porque um padre antigamente, o padre era autoridade. Não era isso? Se viu o padre vindo lá embaixo, com a sua batina, com o seu chapéu Saturno, a criançada já corria para beijar a mão dele, pedir a bênção. Ele tirava do bolso da batina uma balinha ou um santinho e dava. A palavra do padre tinha um peso. Se tivessem duas pessoas discutindo e o padre chegasse ali e dissesse é assim, acabou a discussão, porque havia um respeito pelo ministério sacerdotal. O que o demônio fez? Fez com que o ministério caísse em descrédito. Um e outro dando escândalo, e aí na cabeça de muitos, todos são iguais. Tudo igual. Todos são sem vergonhas, todos são mulherengos, todos são amigos do dinheiro, todos são pedófilos, etc, etc, etc. Portanto, olha aqui, como a palavra do apóstolo São Paulo é tão acertada. A ninguém demos motivo de escândalo para que o nosso ministério não caia no descrédito. E como eu falava agora há pouco, não pensemos que isso acontece somente quando ele fala ministério. Claro, acontece com o ministério ordenado, mas pode acontecer também com os leigos, com os leigos. Nós vivemos essa crise terrível que não é segredo para ninguém, e a gente tem falado muito sobre isso. Uma crise que não só instaurou uma crise de fé, uma crise na moral, mas também uma crise de dúvidas, de incertezas. Será que estamos no caminho certo? Será que é aqui? Será que é acolá? Etc. Meu Deus do céu! E cria essa confusão toda. E aí, o que acontece? Nesse momento, que já está difícil por causa da crise, muitos geram escândalos. E por causa dos escândalos, colocam em risco todo o ministério. O que eu quero dizer com esse escândalo? Brigas, divisões, um atacando o outro, um agredindo o outro.
Aí nós temos a doutrina verdadeira, a doutrina católica, a doutrina de sempre, a missa de sempre, mas o comportamento de muitos causa escândalo, de forma que alguém que está chegando agora olha e diz: eu vou entrar nisso daí? Não, obrigado, deixa eu ficar onde eu estou. Deixa eu ficar onde eu estou. É preciso vigiar muito nesse sentido. Por isso que o apóstolo São Paulo, o segundo conselho dele é: tomemos cuidado para não dar escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não seja desacreditado. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós um sinal de Cristo, nosso Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e desejar também estar aqui. Sentir em nós, e quando eu digo nós, eu digo na tradição católica, um porto seguro, uma boia de salvação no meio da tempestade. E se nós não oferecemos isso, fica todo mundo perdido, cada um no meio da tempestade aí. Isso só pode acontecer, queridos irmãos e irmãs, a partir de uma profunda conversão pessoal. Enquanto não houver verdadeira conversão, vamos ficar nisso daí. E aí o apóstolo São Paulo continua. De que maneira nós podemos expressar isso? Ele vai dizendo. E é muito interessante, porque essa carta aos Coríntios parece que está falando da gente, né? Parece que está falando do momento em que a gente vive agora. De que maneira a gente pode dar um bom testemunho para os outros? De que forma eu posso dar um bom testemunho para os outros? Diz o apóstolo São Paulo, mostrando toda a paciência nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, mesmo nos momentos de sedições, ou quando um não concorda com o outro, tem que tomar cuidado. Não significa que a gente tem que ser vaquinha de presépio e concordar com tudo, porém, mesmo nos momentos de sedição, ter a prudência para não causar escândalo, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na longanimidade, e por aí vai. Olha só, todas as vezes que a gente vai colocando essas coisas em prática, pode ter certeza que estamos dando um bom testemunho de Cristo nosso Senhor, da nossa fé. No meio da boa ou da má reputação, sempre haverá os que falam bem de nós e os que falam mal de nós. E se a gente for se importar com as opiniões de todo mundo, a gente não dá um passo e não faz absolutamente nada. Não vamos para frente. É preciso fazer o que é preciso fazer, sem ficar muito, se importar muito com certas opiniões, na boa e na má reputação. Tidos como impostores, olha só, nós que somos os errados, os excomungados, fora da igreja, tidos por muitos como impostores, apesar de sermos verazes, verdadeiros, como pessoas obscuras, embora sejamos muito bem conhecidos por todos, prestes a morrer, quando na verdade estamos bem vivos, como castigados, mas sem estar à porta da morte, como pessoas tristes, porém sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos. Dessa maneira a gente vai dando testemunho da nossa fé.
É dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, ainda que seja ainda que uma única alma possa, através do nosso testemunho, chegar até a verdade da fé, então já valeu a pena. Repito, ainda que uma única pessoa, uma única alma, já valeu a pena. As pessoas precisam olhar para nós e perguntar, e se questionar: quem são esses loucos? Quem são essas mulheres do véu? Quem são essa gente que fala de modéstia, né? No meio de um calor desse, de um carnaval, de um Rio de Janeiro, onde está todo mundo no shortinho, na camiseta regata? Quem é essa gente que está de manga longa, de roupa comportada num calor desse, né? Quem são esses padres da batina, barrete na cabeça? Quem é essa gente? Por que fazem o que fazem? E apesar de tudo truncado, mal ajeitado, adaptado, a gente olha para o rosto deles e eles estão em paz, em serenidade. Por quê? Eu também quero essa serenidade. Esse é o caminho. Eles devem olhar para nós e dizer assim: apesar de tudo aparentemente dando errado, nem assim essa gente perde a paz. Não, eu quero também. Eu quero seguir esse caminho também. Certa vez, ainda na paróquia, teve uma senhora que falava comigo, estava muito triste porque eu queria tanto trazer, padre, o meu marido para a igreja e eu não consigo. Não consigo, não sei mais o que fazer para que ele frequente junto comigo. Falei: bom, você está rezando para ele? Estou, padre, é claro que eu rezo. Falei: você já conversou com ele? Já perguntou para ele por que ele não vem? Já fez essa pergunta para ele alguma vez? O que ele respondeu? Eu falei: não, nunca perguntei. Falei: então faz essa experiência, pergunta para ele por que ele não te acompanha. Se for possível, se você achar que seja oportuno, se ele te der uma resposta e tal, conta para mim depois qual foi a resposta dele. Passaram alguns dias e ela voltou, E ela voltou realmente assim, chocada com a resposta que escutou, E a resposta que ela escutou foi a seguinte, Ele disse para ela assim: você sai de casa, diz que vai para a missa, quando você chega em casa, você já chega xingando, brigando, já consegue olhar assim e encontrar 10.000 coisas erradas, já sai totalmente da linha. E aí eu digo para mim mesmo: que missa é essa que essa mulher foi? Porque se uma pessoa vai para a missa e volta desse estado, eu não quero nunca ir nessa missa. Eu não vou querer nunca ir nessa igreja. Porque para chegar nessa... Não. A gente supõe que uma pessoa que vai para a missa volta cheia de paz, cheia da graça de Deus, e não desse jeito. E aí eu disse para ela me contou, falei: está vendo? Testemunho. Se queremos que outras pessoas também abracem a fé, precisamos dar testemunho de vida, e essa conversão precisa começar imediatamente dentro do nosso interior. Para que brilhe a vossa luz, 5º capítulo de São Mateus, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, deem glórias ao Pai que está nos céus. Para que vendo o vosso bom testemunho, que eles também queiram estar aqui. Uma lâmpada não foi feita para ser colocada debaixo da cama, debaixo da mesa. Que nós sejamos essas luzes.
É claro que fraquezas e tentações todos nós tivemos, e aqui a gente chega no Evangelho de hoje, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo também foi tentado. E se nosso Senhor foi tentado, seria uma grande ilusão nossa achar que nós, pobres mortais, também não o seríamos. Satanás tem a audácia de tentar o nosso Senhor no deserto. Depois de um rigoroso jejum de 40 dias e 40 noites, inclusive é daqui que nós retiramos a nossa quaresma, né? Os 40 dias que nós vivemos de preparação para a Páscoa é um lembrete daqueles 40 dias e 40 noites que o nosso Senhor passou no deserto e jejuou, né? Então, nós, querendo imitar os passos do nosso Senhor, também realizamos esses dias de jejum, de abstinência. E ali chama atenção para um detalhe que o texto do Santo Evangelho traz para nós. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, nosso Senhor então sentiu fome, diz o Santo Evangelista, sentiu fome, né? E é nesse momento que o inimigo se aproxima. Percebe? No momento da nossa debilidade é muito mais fácil a gente cair na tentação. Por isso a Quaresma nos faz o convite para estarmos vigilantes na oração. Por isso o jejum e a mortificação nos devem ajudar a fortalecer o nosso espírito. É castigando o corpo que nós procuramos fortalecer o espírito, né? Esse é o sentido da mortificação cristã. Eu castigo o meu corpo para fortalecer o meu espírito. Conforme o nosso Senhor disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. No momento da fraqueza é que chega o tentador. E ali, se a gente não estiver muito atento, a gente acaba cedendo à tentação. Porque, queridos, a tentação, na realidade, as nossas tentações são coisas que são pré-inclinações que já existem, já pré-existem dentro de nós. Nunca vi alguém se sentir tentado por aquilo que não há uma pré-inclinação dentro de si. Eu não gosto de brócolis, por exemplo, não é verdade, né? Mas, por exemplo, não gosto de brócolis. A pessoa que não gosta de... Nunca ouvi uma pessoa que não gosta de brócolis dizer: eu estou com uma tentação de comer brócolis, não. Se eu sinto alguma tentação é porque essa inclinação já pré-existe dentro de mim. E já sabendo a minha fraqueza, já conhecendo minhas inclinações e conhecendo minhas fraquezas, é que o demônio então potencializa aquilo ali para a gente fazer o quê? No final, ele sabe que no final das contas eu já quero aquilo. Ele só diz para mim, em cima daquilo que eu já quero: vai lá. E eu faço o quê? Vou e caio. No momento em que nosso Senhor sentiu fome, qual foi a sugestão do maligno? Transforma essas pedras em pães. A primeira tentação de nosso Senhor é a tentação da satisfação de todas as vontades. Primeira tentação, a tentação da satisfação de todas as vontades. Está com fome? Come. Quer beber? Bebe. Está com vontade de fazer? Que é o que o mundo prega hoje em dia, hein? O importante é ser feliz. Até mesmo, vocês vejam que até mesmo no meio supostamente religioso, quando eu tomei a decisão de sair do modernismo para vir definitivamente para a tradição, alguns mais chegados disseram: a gente não concorda não, mas você está bem assim? Você está feliz assim? O importante é ser feliz, o importante é que você esteja bem, o importante é que você seja feliz, Não é assim, não, padre, vai por causa da sua fé, porque você crê que é o certo, Não, é importante que você seja feliz. Primeira tentação, tentação da satisfação de todas as nossas vontades. E como nós bem sabemos,
Quanto mais eu coloco em vigor a minha vontade, menos eu faço a vontade de Deus. E é isso que o demônio quer. Que nós estejamos cada vez mais entregues às nossas próprias vontades. Que quanto mais eu faço minhas vontades, menos eu faço a vontade de Deus. E é exatamente isso que o maligno quer, nos separar da santíssima vontade de Deus, nosso Senhor. Observemos que as 3 tentações que nosso Senhor passou no deserto são as mesmas tentações que ainda hoje o demônio usa contra toda a humanidade. Segunda tentação, o demônio leva nosso Senhor até o pináculo, até a parte mais alta do templo, a cidade santa de Jerusalém, que era ali um polo não só religioso, mas também político da época, um local importante, um local considerado como sagrado pelos judeus, né? E ali, porque o templo de Jerusalém? Porque era um local de peregrinação todo ano, era um local de muita visibilidade, muita gente passava por aquele local. E faz a seguinte proposta a nosso Senhor: pula daqui até lá embaixo, e tem confiança que se você é filho de Deus, Deus não vai deixar você se machucar. Afinal de contas, está escrito no Salmo 90. Você veja que o diabo é tão audacioso que ele tenta nosso Senhor usando até mesmo a própria palavra de Deus, né? Por isso que eu digo, quando eu vejo esses protestantes por aí com Bíblia debaixo do braço, com um monte de versículo decorado, né? Eu sei a Bíblia toda de cor. Isso não quer dizer nada, o diabo também sabe, né? Eu sei tudo de cor, decorei tudo, o problema é seu, que bom para você, né? O diabo também, por conhecer, o diabo também conhece a Bíblia. Agora, o que adianta? Ele conhece a Bíblia, mas não vive essa palavra, não ama essa palavra? Não, então não adianta, porque muitos que se dizem cristãos estão na mesma situação, conhecem a palavra, mas não vivenciam essa palavra. Pula daqui lá embaixo, Deus não vai deixar você te machucar se você é filho dele. Ele enviará os seus anjos. A tentação do sucesso, a tentação da vaidade, segunda tentação, da vaidade, a tentação de ser o centro das atenções. Imagina que espetáculo, hein? Imagina que espetáculo seria, né? Estaria no YouTube, no TikTok, em 5 minutos, um homem pulando do alto do templo e caindo lá embaixo, ileso. Daria um ótimo vídeo. Quantas visualizações será que daria? Não é isso que a gente vive hoje? Pessoas que fazem o maior absurdo só para obter visualizações. Quero evidência. Olhem para mim. A tentação do eu, a tentação da vaidade. Não a nós, Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ou, como dizia São João Batista, que eu diminua para que o Cristo apareça. Essa é a proposta da mortificação quaresmal. Diminuir, mortificar significa matar, ou pelo menos, se não conseguir matar de vez, pelo menos deixar perto de morto todas as minhas paixões, para que Cristo habite em nós, como diz o apóstolo São Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas isso só pode acontecer quando eu mortifico o eu, quando eu deixo a vaidade de lado, né? Para que Cristo seja tudo em mim. Terceira tentação. O diabo leva Jesus até um alto monte, mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso aqui, fácil, assim pode ser seu.
É só você se ajoelhar perante mim e me adorar. Tentação das facilidades. A tentação da facilidade. Quantas pessoas hoje estão dispostas a vender sua própria alma só pela facilidade, para ter tudo? São capazes de tudo, pisam em tudo e em todos para poder, em nome da facilidade. Quer dinheiro rápido, quer sucesso rápido, não sabem o sentido do ralar para conseguir alguma coisa, não, quer tudo muito rápido. Agora é claro, tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. O diabo até dá, mas ele também cobra um preço. Se ajoelha perante mim e me adore. A tentação das facilidades. E como o mundo moderno oferece essas tais facilidades? E quantos têm que abrir mão da sua honestidade para poder alcançar aquilo que quer? Só a gente vê aí no meio político, né? Quantas pessoas se deixam corromper para poder atingir os seus objetivos? Faz aliança daqui, aliança dali e não sei o que. No final das contas, a pessoa está totalmente descaracterizada, ela nem sabe mais quem ela é, e fez tanto pacto com Satanás que já não sabe, para poder alcançar alguns objetivos que são meramente humanos no final das contas. Todas essas tentações, caríssimos irmãos, que nosso Senhor sofreu no deserto, ainda são as tentações que afligem a humanidade. E é por isso que nós recorremos a essas poderosas armas: a oração, o jejum, a esmola, como uma oportunidade de fortalecer o nosso espírito, de resistir às tentações, para que um dia a gente possa merecer o maior prêmio que há, que é a glória do céu. Esforçai-vos, termino dizendo isso, esforçai-vos não pelo tesouro que se perde, aonde o ladrão pode roubar, aonde a traça pode corroer, ou onde o ferrugem pode destruir. Esforçai-vos por um tesouro que não acaba e que está reservado com Cristo no céu. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.